Portugal e a Alemanha estão localizados na Europa. A extensão territorial total de Portugal abrange 92.000 km², enquanto a Alemanha possui uma extensão territorial total de pelo menos 357.000 km². Portugal possui uma área florestal de 33.000 km², enquanto a Alemanha possui uma área florestal de pelo menos 114.000 km². A área agrícola de Portugal abrange aproximadamente 38.000 km², enquanto a Alemanha tem cerca de 165.000 km². A costa marítima de Portugal estende-se por aproximadamente 1.793 km², ao passo que a Alemanha tem uma costa de cerca de 2.389 km². A população total de Portugal é de aproximadamente 10 milhões de habitantes, enquanto a Alemanha possui uma população de pelo menos 84 milhões de habitantes. A densidade populacional em Portugal é de 112 pessoas por quilômetro quadrado, ao passo que na Alemanha essa densidade é de pelo menos 238 pessoas por quilômetro quadrado. O crescimento populacional anual de Portugal é de 0,52%, enquanto na Alemanha é de pelo menos 1,05%. A população feminina total de Portugal é de aproximadamente 5 milhões de habitantes, enquanto na Alemanha a população feminina é de pelo menos 42 milhões de habitantes. A população masculina portuguesa é de 4 milhões de habitantes, em contraste com a população masculina da Alemanha, que é de pelo menos 41 milhões de habitantes. Portugal apresenta uma expectativa de vida ao nascer mais alta em comparação com a Alemanha, sugerindo um bom estado geral de saúde e qualidade de vida em Portugal. Portugal apresenta um índice de mortalidade mais baixo em comparação com a Alemanha, o que indica uma potencial vantagem em termos de saúde e bem-estar da população portuguesa em relação à alemã. A taxa total de fecundidade em Portugal é de 1,38%, enquanto na Alemanha é de pelo menos 1,58%. A taxa de natalidade de Portugal é de 7,7%, enquanto da Alemanha é de pelo menos 9,6%. O PIB per capita de Portugal é de mais de $24.598, e a Alemanha tem um PIB per capita de pelo menos $51.203. A taxa de crescimento do PIB em Portugal é de 6,68%, enquanto na Alemanha essa taxa é de pelo menos 1,78%. Portugal exibe um índice de desigualdade mais elevado do que a Alemanha, sinalizando diferenças significativas na distribuição de recursos e oportunidades entre os estratos da população nos dois países. O índice de liberdade econômica de Portugal é de 70,8%, enquanto que a Alemanha tem um índice de liberdade econômica de 76,1%. A taxa de inflação em Portugal é de 7,83%, enquanto na Alemanha é de pelo menos 6,87%. Portugal tem uma maior proporção de população abaixo da linha da pobreza em comparação com a Alemanha. A taxa de desemprego em Portugal é de 7,2%, e na Alemanha é de pelo menos 5,6%. Portugal investe mais em despesas com educação do que a Alemanha, o que indica um compromisso relativo com o desenvolvimento educacional e o capital humano em Portugal em comparação com a Alemanha. A taxa de desemprego juvenil em Portugal é de 6,1%, enquanto na Alemanha é de pelo menos 5,4%. A Alemanha registra despesas em saúde superiores às de Portugal, refletindo um investimento mais substancial no sistema de saúde alemão em comparação com o sistema de saúde português.
Portugal possui uma força de trabalho numericamente superior à da Alemanha. Portugal registra despesas militares e de segurança superiores às da Alemanha, sugerindo um comprometimento financeiro mais elevado na área de defesa e segurança em Portugal em comparação com a Alemanha. O Produto Interno Bruto de Portugal é de 267.721 bilhões de dólares, enquanto que a Alemanha tem um PIB de pelo menos 4,3 trilhões de dólares. Portugal possui uma taxa de imposto sobre valor acrescentado, IVA, mais elevada do que a da Alemanha, indicando uma carga tributária maior sobre o consumo em Portugal em comparação com a Alemanha. Conforme constatado pelo Relatório Mundial de Felicidade, a população alemã demonstra um nível superior de felicidade em comparação com a população portuguesa. O índice de percepção de corrupção em Portugal é mais elevado do que o da Alemanha. A Alemanha possui mais leitos hospitalares por 1.000 habitantes do que Portugal, o que pode indicar uma infraestrutura de saúde mais robusta e maior capacidade para atender às necessidades médicas da população. O nível de poluição do ar em Portugal é de 8,1%, a Alemanha tem um nível de poluição do ar de pelo menos 11%. A taxa de alfabetização de adultos na Alemanha supera a de Portugal, refletindo o maior nível de habilidades educacionais na população alemã. A Alemanha tem uma taxa de obesidade adulta mais baixa do que Portugal. Essa diferença pode ser resultado de uma combinação de fatores econômicos, sociais e de saúde que afetam as escolhas alimentares e os estilos de vida das pessoas em cada país. Portugal e a Alemanha possuem sistema de saúde pública. A Alemanha possui população com acesso a fontes de água melhorada superior à de Portugal. A Alemanha tem uma densidade médica maior do que Portugal, o que significa que há mais médicos disponíveis para atender a cada 1.000 pessoas na Alemanha em comparação com Portugal. Essa diferença na densidade médica pode ser influenciada por vários fatores econômicos e de políticas de saúde. A Alemanha possui uma expectativa de vida escolar superior à de Portugal, o que sugere um sistema educacional mais robusto na Alemanha em comparação com Portugal. A expectativa de vida escolar é uma métrica que indica quantos anos, em média, o indivíduo pode esperar passar na escola ao longo de sua vida. Essa diferença pode ser influenciada por vários fatores econômicos e educacionais. A Alemanha possui uma percentagem de usuários da internet superior do que Portugal. Isso pode indicar maior acesso à tecnologia e ao comércio eletrônico na Alemanha, o que pode ter implicações econômicas, como o desenvolvimento do comércio online e a inclusão digital. A Alemanha tem uma capacidade de produção de eletricidade superior à de Portugal, o que significa que a Alemanha provavelmente possui uma infraestrutura energética mais desenvolvida e uma maior capacidade de atender à demanda por energia, o que pode ter implicações econômicas, incluindo a competitividade industrial e a disponibilidade de energia para a população. A Alemanha possui uma rede ferroviária mais extensa do que Portugal, o que indica um sistema de transporte ferroviário mais desenvolvido e uma maior conectividade dentro do país. Isso pode influenciar o comércio, a logística e o desenvolvimento econômico, já que uma rede ferroviária eficiente é fundamental para o transporte de mercadorias e pessoas. A Alemanha possui um maior número de aeroportos em comparação com Portugal, o que reflete uma infraestrutura de transporte aéreo mais extensa e desenvolvida. Isso pode impactar o setor de turismo, o comércio internacional e a conectividade global, afetando indiretamente a economia de ambos os países. A Alemanha tem uma rede viária mais extensa do que Portugal, o que sugere uma infraestrutura de transporte terrestre mais desenvolvida. Isso pode influenciar o comércio, a logística e a eficiência no transporte de mercadorias. A Alemanha tem uma rede de hidrovias interiores mais extensa do que Portugal, o que indica uma maior capacidade de transporte fluvial de mercadorias e pode afetar positivamente a eficiência logística e o comércio, potencialmente contribuindo para o desenvolvimento econômico da Alemanha.